Afinal, é verdade ou não que a prática do CrossFit vai deixar o corpo de uma mulher um pouco mais quadrado, com a cintura um pouco mais quadrada, trapézios mais largos, com mais volume, coxas mais grossas e principalmente sem bumbum? Lenda ou verdade? É verdade que o CrossFit é uma atividade física relativamente perigosa, um pouco mais lesiva que a musculação, por exemplo? Nesse vídeo aqui a gente vai entender e principalmente esclarecer algumas dúvidas de como é que isso funciona. Boa parte do vídeo vai ser a minha opinião, boa parte do vídeo então é o que eu penso sobre o CrossFit, em alguns momentos fazendo algum comparativo com a musculação. Então se você tem essas dúvidas, fica comigo que esse vídeo pode ser para você. Então vamos lá, vamos começar o vídeo aqui deixando mais uma vez claro que boa parte do vídeo será sobre a minha opinião, ou seja, não vale de nada, não é mesmo? Quem sou eu na fila do pão, mas como profissional aí da área aí desde 2008, coloco-me com o direito de opinar aqui sobre a prática do CrossFit e vou fazer alguns comparativos. Então vamos lá, só para vocês entenderem aí, o CrossFit é uma prática que combina diversos exercícios complexos, muitas vezes, na maioria das vezes, de alta intensidade, em algumas vezes com algum certo impacto ou não, tá? O CrossFit ele foi criado, ali patenteado, né, a marca CrossFit e a criação aí de toda a parte de marketing para começar a fazer venda de planos em boxes, né, como é chamado o local onde a prática é feita, a partir mais ou menos ali do ano 2000 pelo acho que é um americano, Greg Glassman. Mas o CrossFit já é uma atividade física preconizada lá nos Estados Unidos, no exército americano, né? Principalmente acho que na marinha, tem relatos aí da prática com esse modelo de treinamento de CrossFit desde o final ali da década de 60, começo da década de 70, eles já preconizavam ali, já trabalhavam com esse modelo de treino que é o CrossFit hoje. Depois ele sofreu, claro, uma lapidação aqui ou ali para conseguir atender principalmente mais pessoas, mas esse conceito então ele já é antigo, aí tem praticamente aí 50 anos. E em 2000 é que começou mais essa onda de boxes de CrossFit e o número de praticantes ele explodiu ao redor do mundo. Então vamos lá. Respondendo aí a primeira pergunta, né? O CrossFit ele deixa o corpo feminino, principalmente o corpo feminino, um pouco mais quadrado ali, com o trapézio um pouco mais largo. Vou perder um pouquinho da minha linha de glúteo ali arredondada, a minha perna vai engrossar demais. Muito provavelmente sim. Sinto lhe informar, com raras exceções, né? Talvez algumas pessoas venham aqui me criticar, com raras exceções. Se você faz parte dessa exceção, você é uma abençoada. Mas é que a linha de treino do CrossFit, como ela é modelada para o praticante fazer, ela vai propiciar que essas alterações elas aconteçam, tá? Então, provavelmente você vai ficar com o ombro um pouquinho mais avantajado, com o trapézio um pouquinho maior. A sua linha de cintura, provavelmente você vai perder um pouquinho essa curva da linha de cintura. E o glúteo acaba que se escondendo por uma questão de simetria, tá? Por uma questão de simetria. Existem milhares de exercícios no CrossFit, você vai fazer muito agachamento, por exemplo, que é um ótimo exercício para glúteo, para quadríceps, mas o problema é que a gente tem que pensar como um todo, tá? Então, vou te dar um exemplo. Uma mulher que quer deixar ali a linha de cintura um pouco mais aparente, uma boa estratégia para ela é aumentar um pouquinho o volume com algum cuidado de dorsal, porque você está jogando ali com a parte visual e vai afinar a cintura dela. Então, é assim, é bem provável que isso aconteça, tá? Se você faz CrossFit, se você conhece pessoas que fazem CrossFit, você sabe que o padrão de simetria ali visual de uma menina é esse. Pelo menos se a gente considerar que esse praticante faz o exercício da maneira correta, tá? Com uma intensidade mínima ali exigida no CrossFit. Vamos tentar também explicar aqui agora um pouquinho alguns pontos que eu coloco como pontos positivos, e aí, porque que eu acho legal, bacana, que você deveria talvez tentar fazer, e alguns outros negativos. Então vamos lá. O CrossFit ele é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Uma pessoa que praticamente nunca fez atividade física, começar já de imediato no CrossFit seria algo que eu não iria aconselhar. E o porquê? Porque provavelmente o repertório motor dessa pessoa, ele não é muito grande, né? Ela não tem muito domínio, muita consciência corporal. Quando a gente procura um box de CrossFit,
As aulas, na maioria das vezes, né, elas são feitas ali em grupos de 5 pessoas, 10 pessoas, a depender do box até 15, 20 pessoas, com geralmente, na realidade, vamos trazer aqui para a realidade, 2 ou 3 professores no máximo ali cuidando desse grupo de alunos. Se for, por exemplo, um grupo de 5 pessoas, 6 pessoas ao mesmo tempo ali fazendo a aula, o treino, provavelmente seja um professor. Até por uma questão, né, financeira, comercial, não dá para eu deixar ali muitos profissionais para cuidar de poucas pessoas. Então a chance de alguém estar executando em algum momento um exercício errado e que poderá em algum momento ser lesivo é maior, porque não é uma aula ali individual, né? É uma aula que está sendo feita de maneira coletiva. E aí se a gente parar para pensar que a pessoa não tem um repertório motor tão grande, não tem tanta consciência corporal, a chance dela vir a ter uma lesão ela aumenta um pouquinho. E aí eu explicar um pouquinho como é que isso ali, né, teoricamente funciona. Né? A lesão ela ocorre basicamente de duas formas, né, na nossa vida ali durante o treinamento. Ou através de um choque, então, por exemplo, um jogador de basquete, um jogador de futebol vai lá e tem um choque com alguém, e aí faz com que gere uma lesão, ou através desse choque ele veio fazer a pisada posteriormente no chão, da maneira incorreta e aí houve a lesão, rompimento de algum ligamento. Então, por exemplo, uma pessoa que salta no voleibol, a hora que ela cai no chão, muitas vezes ela vai cair em cima do pé do companheiro, de um atleta, e aí teve esse choque, e aí através desse choque houve a lesão. Essa é uma maneira, ou um carrinho no futebol, um carrinho muito forte, houve um choque que gerou a lesão. Essa é uma maneira. A outra maneira, para os réis mortais como nós, que não somos praticantes ali de alta performance, de algum esporte como futebol, voleibol, a outra maneira é através da fadiga. E aí como é que isso acontece? Quando a gente começa a ter fadiga muscular, chegar perto da falha através de algum exercício, você começa a ter uma exaustão muscular ali e você começa a ter menos controle motor sobre a atividade. E é aí que provavelmente vai ocorrer a lesão. Tem até um outro vídeo aqui que eu quero fazer para vocês, e aí já é mais na área de musculação, que é falando um pouquinho sobre repetição de reserva. Não vou entrar muito nesse assunto aqui para o vídeo não ficar longo, mas é para a gente tirar um pouquinho as pessoas desse mito de que somente treinando até a falha você vai conseguir ter resultado. Então você trabalha com repetição de reserva e você aumenta a margem de segurança para ficar um pouco mais longe dessa linha de exaustão, de falha o tempo todo e evitar a lesão. E no CrossFit, como é que funciona geralmente ali? Você tem o famoso WOD ou WOD, que é o quê? Que é o Workout of the Day, né? Então você chega lá no seu box, vai ter o WOD lá, provavelmente você já deve ter visto numa lousinha, num quadro, com os exercícios que vão ser passados naquele dia ali para você. Esses exercícios têm que ser feitos seguindo uma linha de tempo, geralmente, né? Uma linha de tem que executar. Então vamos supor aqui, vou dar um exemplo, tá? Você tem que executar esses 8 exercícios nessa linha de tempo aqui, vamos supor em 10 minutos, tá? Com mais ou menos 20 repetições nesse exercício, 8 repetições nesse exercício e 30 repetições nesse exercício, seguindo uma linha de tempo. Ou seja, o CrossFit ele é uma atividade física? É uma atividade física. O futebol também é uma atividade física. Mas, sobretudo, o CrossFit ele é um esporte. Ele é um esporte. Então, assim, você tá ali para seguir, para fazer uma linha de exercícios pré-determinada, num determinado tempo. E se a gente pensar já até em competição que existe, você tem que seguir um determinado padrão de movimento. Ou seja, não basta você fazer todos os exercícios naquele tempo se você não seguir um padrão mínimo de qualidade de cada movimento ali durante os exercícios. Então o CrossFit ele é um esporte, tá? E como em todo esporte, ele envolve um pouco mais de risco se não executado da maneira correta. E como eu falei, pelos exercícios, na maioria das vezes, serem relativamente complexos para iniciantes ou às vezes até intermediários e serem executados de maneira intensa, porque você tem que respeitar ali um determinado tempo, a chance de você ter uma lesão, desculpa, mas ela acaba sendo maior. E tem dados aí, tem pesquisa já, porém eu sempre desconfio um pouco de como esses estudos foram feitos. Então, assim, eu não ponho só na conta de estudo, mas é que se a gente comparar em volume quantitativo, o número de lesões nos praticantes de CrossFit e nos praticantes de musculação, o número de lesões é 10 vezes maior em praticantes de CrossFit. Também pelo fato deles se exporem mais, né? Eles se exporem mais à lesão
devido ao fato aí dessas explicações que eu dei anteriormente. Então, o número chega a ser até 10 vezes maior. Para fechar aqui essa parte mais negativa e a gente começar a falar dos pontos bons, dos pontos positivos que eu enxergo na prática do CrossFit, vou deixar só aqui aqui é bem a opinião minha, assim, do que eu penso, né? De como poderia ser o formato e como ele realmente é. Então, assim, e esse é até um dos motivos de que eu não pratico. Eu não pratico porque eu acho que é um grau Guilherme, eu não pratico porque eu acho que é o custo-benefício ali, da chance de benefício e a chance de lesão, para mim ele não fecha muito a conta, tá? Que eu sempre falo aqui, bato nessa tecla do custo-benefício. Então, esse é um ponto de que eu não procuro para diminuir a chance de lesão, porque eu quero treinar aqui até os meus 55, 60 anos, bacaninha ali minha musculação. E o outro ponto existem alguns exercícios, né, minha gente, vamos concordar aqui comigo, que são assim, bizarros, e que eu me recuso a fazer, e eu vou dar aqui só um exemplo dos 4, 5, 6, 7 exercícios que eu poderia aqui citar, mas é que assim, ir para um treino, para ficar andando de ponta cabeça, né, fazendo ali tipo uma espécie de shoulder press, ali um desenvolvimento de ponta cabeça contra a gravidade com o peso do meu corpo, eu não vejo muito sentido nisso. Mas como é um esporte e aquele exercício está lançado no desafio, eu tenho que cumprir ele. Mas eu, Guilherme, eu sou contra. Então, assim, eu não faço por causa disso. Eu não posso ir para um MUD, para um box de CrossFit, chegar lá, tenho o plano de treino e eu chegar para o professor e falar, olha, você planejou aqui ontem esses 10 exercícios, mas eu só vou fazer esses 7, tá? Porque esses 3 aqui eu acho ridículo, eu não gosto, eu acho que a chance de eu me machucar é muito grande e eu não quero fazer. Não funciona dessa maneira, tá? Embora também sejamos justos, existem muitos exercícios no CrossFit que eles podem ser adaptados, e aí vai depender muito da perspicácia ali, do grau de qualidade do professor. Ou seja, por exemplo, burpee, que é um exercício que você faz uma semiflexão, agacha e salta. Existem burpees adaptados, por exemplo. Mas mesmo assim, existem alguns exercícios ali que por mais que a gente, vamos adaptar daqui e dali, eu sou contra fazer, então esse é um motivo que não me motiva a buscar o CrossFit. Custo-benefício em relação à lesão e exercícios altamente bizarros que vão contra o meu propósito, principalmente porque na minha musculação eu busco saúde, mas eu busco também estética. Então não vejo muito sentido ali em estar fazendo exercícios como ficar andando de ponta cabeça, tá? E agora o lado bom, o lado positivo. Tem alguns fatores interessantes no CrossFit, se a gente deixar de lado essa parte do risco de lesão e exercícios bizarros, que são elas. O CrossFit, quando a gente busca ali um treinamento, que a gente acha um box ali para fazer com um grupo de pessoas, o treinamento, ele é muito mais dinâmico, que a musculação. Ele vai te motivar muito mais. Muitas vezes até por você estar com um grupo de pessoas, você consegue fazer com um grupo de amigos. É uma aula que ela pode ser, né, na maioria das vezes ela é coletiva, né? Tem muita música ali no box, existe um nicho ali, um grupo, uma atmosfera de amizade no box que você está fazendo. Então, para pessoas que têm dificuldade ali de ser resiliente, de ter um treinamento sustentável, que ela continue, que ela tenha problemas de consistência, eu acho que o CrossFit nessa linha ele vai muito bem, porque os treinos são mais dinâmicos, essa parte coletiva ajuda muito, o CrossFit te abraça mais que a musculação, em linhas gerais, para você continuar. E aí, principalmente para iniciantes, assim, que, eu não consigo ir para academia sozinho, ficar ali sozinho, fazer a planilha de exercício sozinho, beleza, você vai se expor ali a algum risco que eu mencionei antes, mas a parte motivacional e o fato das aulas serem muito mais dinâmicas, eu vejo como um fator bem positivo. Um outro fator que é positivo é, na musculação e no CrossFit, aonde que eu vou queimar mais caloria? Geralmente vai ser no CrossFit. E não porque o CrossFit em si, ele queima mais caloria que a musculação. Mas é que para você ter uma queima calórica aproximada com o CrossFit, você tem que treinar a musculação direitinho, de maneira muito intensa. E você que é um iniciante ali, um intermediário, e treina sozinho, tá? Não tem um personal trainer ali, não tem um coach para me ajudar, a chance de você sempre treinar e respeitar ali os dias de treino, treinando sozinho, ela é menor de quando você tem uma inscrição ali num box de CrossFit, que eu tenho aulas ali, eu paguei segunda, quarta e sexta, então eu tô indo segunda, quarta e sexta, o professor tá lá me esperando, meus amigos estão lá me esperando, você consegue cumprir mais, como eu falei anteriormente, você consegue ser mais consistente.
Por que a queima calórica vai ser maior? Porque você tem a cobrança ali de um professor exigindo que você faça um determinado número de exercícios num determinado tempo que vai tornar, geralmente, você conhece, já deve ter visto ou conhece alguém que faz crossfit, os treinos são altamente intensos. Os iniciantes e os intermediários sofrem muito, né? Então a queima calórica, ela é muito grande e ela tem uma chance de ser um pouquinho maior, na maioria das vezes, que a musculação, se você não conseguir manter na musculação um grau de intensidade tão alto. Então, queima calórica no CrossFit, principalmente se você está pensando ali em performance ou pensando em emagrecer, vai muito bem. Então é isso, a gente fecha o vídeo aqui. Não esquece de escrever aqui nos comentários o que você pensa sobre o CrossFit, se você faz, se não faz, se você discorda aí do que eu falei de algumas coisas. Mais uma vez, só para deixar claro, não sou contra nem a favor, mas é preciso ficar claro a característica do esporte, a característica da atividade física que você está procurando. E se naquele determinado momento, eu sempre bato nessa tecla, isso vale também para exercícios lá na musculação, se naquele momento o CrossFit é o exercício mais indicado para você, e lembrando sempre das análises de custo-benefício. Aquilo vai me trazer mais benefício ou aquilo vai me trazer algum tipo de lesão, algum tipo de transtorno a curto, médio ou longo prazo. Faça esse exercício, se o CrossFit for a melhor opção para você, vá em frente, o mais importante é escolher e executar e fazer de maneira consistente uma atividade física e não parar, não é verdade? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau e ótimos treinos.